Olá pessoal, voltamos então com o direito penal. Estamos analisando dentro da parte geral a teoria do crime. Nós ainda estamos analisando a estrutura do fato típico. Vimos a conduta, o resultado, vimos o nexo de causalidade. Lembra do nexo? A teoria que explica o nexo de causalidade é a teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes. Vimos que esta teoria é muito rigorosa, porque ela permite o regresso ao infinito. E eu te trouxe dois limitadores para esta teoria, para este rigor punitivo da teoria da equivalência dos antecedentes. Um dos limitadores é o parágrafo 1º do 13, a concausa superveniente relativamente independente. Ali nós vimos, por exemplo, o fogo do hospital. Na aula passada, eu te trouxe um segundo limitador, que é a teoria da imputação objetiva. São criados, então, critérios objetivos de imputação, que se não estiverem presentes, bom, o resultado não pode ser imputado ao agente. O agente tem que criar ou aumentar um risco proibido. No momento em que a minha vítima, lá na questão da última aula, o meu agente empurra a vítima para que ela não sofra um mal maior, ele não está criando e nem aumentando um risco proibido, ele está diminuindo o risco. Pronto. O resultado não lhe pode ser imputado. Nós temos, meus amigos, um terceiro limitador. Se o primeiro limitador, a este excesso da teoria da equivalência ou da conditio sine qua non, é o 13, parágrafo 1º. Se o segundo limitador é a imputação objetiva, o terceiro limitador, é a imputação subjetiva. É o que está dentro da cabeça do réu. É o que nós veremos agora. Nós vamos passar, meus caros, ao estudo do dolo. Este importante instituto, imprescindível para a sua preparação, cai direto nas provas da banca FGV. Vamos a ele? Olha aqui, ó. Eu começo te mostrando as teorias do dolo. São 3. Eu criei esse primeiro slide te trazendo, então, a teoria e a definição. Teoria da representação exige apenas a previsão do resultado. Teoria da vontade exige tanto a previsão quanto a vontade de produzir o resultado. E a teoria do consentimento, às vezes cai como assentimento ou como anuência, diz que há dolo quando o agente quer ou assume o risco de produzir o resultado. Pois é, vamos parar um pouquinho. Por que nós não podemos adotar a teoria da representação? Porque ela exige apenas previsão do resultado. Só que dolo, meus caros, não é só previsão. Não é só consciência. Dolo é consciência e vontade também. Esta primeira teoria, a teoria da representação, ela, na verdade, ela está confundindo um dolo com a culpa consciente. E eu ainda não vi contigo a culpa consciente, mas logo depois do dolo nós entramos na culpa. E aí faremos a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Esta primeira teoria, ela confunde dolo com culpa. Portanto, teoria da representação está descartada. Nós, no Brasil, adotamos a teoria da vontade complementada pela teoria do consentimento. Olha só o que diz o artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Disse o crime doloso. Primeira parte do 18.1. Quando o agente quis o resultado. Segunda parte do 18.1, quando o agente assumiu o risco de produzi-lo. Meus caros, no 18.1, primeira parte, quando o agente quis o resultado, está a teoria da vontade. No 18.1, segunda parte, quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado, está a teoria do consentimento, ou do assentimento, ou da anuência. Então vejam, 18.1, primeira parte, teoria da vontade. 18.1, segunda parte, teoria do consentimento. Joia?
Nós temos, além das teorias do dolo, temos que fazer a diferença entre um dolo direto e um dolo indireto. Vejam que aqui eu te trouxe o que há de mais novo dentro do penal. Essa diferença entre dolo de primeiro e de segundo graus ainda vai vir no exame da ordem. Tenho certeza. Porque isso está caindo direto. Isso vai vir, a banca FGV vai vir e a gente vai estar preparado. Dolo direto de primeiro grau. O fim é diretamente pretendido pelo agente. Então aquilo que sempre nos passaram nas nossas faculdades como sendo dolo direto, o fim é diretamente pretendido. O agente quer matar, atira e mata. Você, a partir de agora, vai chamar de dolo direto de primeiro grau. E não confunde com de segundo grau. O resultado é obtido como consequência necessária à produção do fim. O resultado é obtido como consequência necessária à produção do fim. O dolo direto de segundo grau, meus caros, é o dolo de consequências necessárias. Olha só. Eu sou o matador de aluguel, eu sou o terrorista. Eu vou explodir um avião porque tem um alvo meu dentro do avião. Esse avião, então, tem 10 pessoas. Uma delas é o meu alvo. As outras 9 estão lá. Estão no lugar errado e na hora errada. Eu coloco a bomba para a bomba explodir em pleno voo. Meus caros, em relação ao meu alvo, dolo direto de primeiro grau. Não tem dúvida. Agora eu te pergunto em relação aos 9, as demais pessoas que estão lá. Olha que a gente tem uma vontade de colocar dolo eventual. Lá na prova da ordem, o examinador, a banca FGV, vai tentar te confundir se isto é dolo eventual em relação às demais pessoas. As outras 9 pessoas que estão no avião. E a resposta é não! Não é dolo eventual. Meus caros, no dolo eventual, eu já explico aqui, o agente não quer o resultado. Ele o prevê, ele o aceita como possível, ele assume o risco que o resultado ocorra, mas ele não quer o resultado. E aqui, no dolo direto de segundo grau, ele quer o resultado. Ele precisa do resultado, porque só assim, só matando as 9 pessoas, ele consegue eliminar o alvo. A morte daquelas 9 pessoas é uma consequência necessária para a eliminação do alvo. É um dolo direto, mas é menos intenso que o dolo do alvo. Mas é direto também. E é por isso que é de segundo grau. Joia? O dolo direto de segundo grau vai cair na tua prova OAB com problemas envolvendo bombas. Lembra disso. Lembra, o A vai colocar uma bomba para matar alguém, para matar um grupo de pessoas. Joia? Se existe um dolo direto, meus amigos, existe um dolo indireto também. O dolo indireto, aquele em que a vontade do agente não se dirige num só sentido, é o gênero para as duas espécies, o alternativo e o eventual. No dolo alternativo, observem o que eu coloquei ali, o agente deseja com igual intensidade produzir um ou outro resultado. Isto é o dolo indireto alternativo. O agente quer, com igual intensidade, produzir um ou outro resultado. Meus caros, eles vão perguntar na prova OAB o seguinte: o A pega a arma, mira contra o B e atira para, vírgula, com igual intensidade, vírgula, matá-lo ou feri-lo. É assim que vai cair. Quando o A dispara contra o B, ele dispara para matá-lo ou feri-lo com igual intensidade. Isto é dolo alternativo. Dolo indireto alternativo. Não confunde com dolo eventual. No dolo eventual, ele não quer o resultado. Pensa no pega. O sujeito que está participando de racha no trânsito, de pega no trânsito, ele não quer matar ninguém, senão é dolo direto. Aí não é dolo indireto. Ele não quer matar. Ok. Ele prevê o resultado, ele assume o risco, ele aceita o resultado como possível. Tudo isso é verdade, mas ele não quer o resultado.
mas o prevê e o aceita como possível, assumindo o risco que ele ocorra. Nós teremos que fazer a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Portanto, não te preocupa, eu volto a esta matéria. Lembra, dolo eventual significa descaso em relação ao bem jurídico protegido. Eu não quero o resultado, mas eu penso, azar se eu praticar o resultado. Isto é dolo eventual. Olha só a questão que eu trouxe hoje. É prova da ordem também, a banca FGV fez essa questão em 2011, foi a segunda prova, ponto 2. O Apolo foi ameaçado de morte pelo Hades, conhecido matador de aluguel. Tendo tido ciência por fontes seguras que o Hades o mataria naquela noite e com o intuito de defender-se, o Apolo saiu de casa com uma faca no bolso de seu casaco. Naquela noite, ao encontrar o Hades em uma rua vazia e escura e, vendo que este colocava a mão no bolso, Apolo precipita-se e, objetivando impedir o ataque que imaginava iminente, esfaqueia Hades, provocando-lhe as lesões corporais que desejava. Olhem o que eles perguntam. Todavia, após o ocorrido, o próprio Hades contou a Apolo que não ia matá-lo, pois havia desistido de seu intento e, naquela noite, foi ao seu encontro justamente para dar-lhe a notícia. Nesse sentido, é correto afirmar que havia dolo na conduta do Apolo? Certo ou errado? Bom, evidente que sim. Mesmo que nós pensemos numa tese defensiva, seja a legítima real, seja a putativa. No caso é a putativa, porque o Hades não ia mais atacar o Apolo, né? Sim, dolo existe. Aliás, é imprescindível que exista ali o dolo para que você possa invocar a tese putativa. A gente vê isto dentro da ilicitude, o segundo elemento do crime. Aquele abraço, pessoal. Até lá. Tchau.